Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Olá, olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Começando mais um episódio do Vozes do Planeta. Este é o episódio número 182 e dando início aos especiais do Julho Sem Plástico. Vocês já sabem, todo mês de julho a gente faz um especial, traz novas vozes, traz novas reflexões sobre essa história, sobre o impacto do plástico na nossa vida, o impacto do plástico nos ambientes, nos animais, nas espécies, no planeta todo, né? E dessa vez não vai ser diferente, a gente trouxe algumas coisas bem especiais. A primeira é uma conversa que a gente vai ter aqui com o ator, ativista socioambiental, Hugo Bonemer, vai nos contar sobre sua rotina e envolvimento com o meio ambiente, como lida com o lixo, com os descartáveis, com o plástico. Tem uma história fantástica que o Hugo contou, que ele começa olhando como evitar aquele copinho descartável, eu dando spoiler aqui já na abertura do episódio, e aí já chega numa grande ideia que ele está se envolvendo, inclusive de pensar na circularidade desse material. Tá muito legal essa história. E também, hoje, já para abrir este episódio, a gente vai ter uma super matéria, uma super oportunidade que eu tive de conversar com um dos brasileiros pesquisadores que publicaram na segunda edição especial da revista Science, sobre plástico, segunda edição impressa especial sobre com esse título, O Dilema do Plástico, e lá tem uma pesquisa desenvolvida por esse brasileiro mostrando do impacto do plástico na vida natural. O pesquisador Robson Santos, ele é da Universidade Federal de Alagoas, ele é professor, pesquisador, né, na Universidade Federal de Alagoas. E como eu falei, então, nessa semana, agora, para abrir o mês de julho, do Julho Sem Plástico, teve um artigo publicado na revista Science sobre ingestão de plástico como uma armadilha evolutiva. O norte da pesquisa era entender por que animais ingerem plástico e, dentre os resultados encontrados, descobriu que o plástico está contaminando diversos ramos da árvore da vida, registrando mais de 1.500 espécies de animais que ingeriram plástico. Vou repetir, mais de 1.500 espécies de animais que ingeriram plástico. E aí, quando eu falo espécies, não estou falando de indivíduo, 1.500 baleias. Não, estou falando espécies, estou falando de ramos da vida. Dessas 1.500 espécies, 1.200 espécies são exclusivamente de animais marinhos. Para falar mais sobre essa alarmante e necessária pesquisa, então eu vou conversar com um dos autores dela, o pesquisador Robson Santos. Robson, tudo bem? Bem-vindo aqui no Vozes do Planeta. Eu queria começar perguntando sobre a formação da sua equipe. Como se deu o estudo na sua formação? Esse trabalho ele começa lá no meu doutorado. Então, lá atrás, na minha tese de doutorado, inclusive uma coisa interessante, que não era plástico, minha principal linha. Eu ia trabalhar com ecologia alimentar de tartaruga verde, né? Tartaruga marinha. Era meu principal foco. Daí, quando eu comecei a analisar o conteúdo dos bichos que eram encalhados mortos, eu comecei a falar plástico. E acabou que se transformou na minha linha de pesquisa. O que meu doutorado ia ser só sobre ecologia alimentar, acabou sendo um capítulo de ecologia alimentar e os outros voltados para a poluição por plástico, né? Impacto do plástico. E que ano foi isso, Robson? Foi em 2014, eu acho que eu defendi 2014. Então, a semente desse trabalho está lá no doutorado. E o Rian, que é um dos autores, né? Ele era meu colega de laboratório na época. Então, a gente conversava muito sobre o tema, né? Inclusive, ele entrou em alguns trabalhos também do meu doutorado. A gente publicou algumas coisas juntos depois. E foi vinculado a qual laboratório de qual universidade? Federal do Espírito Santo. Começou lá, né? Meu mestrado e doutorado foram feitos lá. Tá? Daí começou lá essa história, né? Daí depois eu passei... Daí você sabe, você termina o doutorado, daí você fica naquele limbo, né?
Daí fiz uma prova para uma particular, depois entrei no pós-doc, depois consegui passar no concurso. Daí, nesse meio tempo, então, a gente ficou aí acho que bem uns 5 anos fermentando esse trabalho, né? Porque sempre a gente era pego com outras demandas e esse foi ficando sempre no pano de fundo, né? Daí a gente foi chegando num ponto que a gente ia falar, a gente tem que botar esse trabalho para frente. Nesse meio do caminho que foi que o Gabriel entrou, que o Gabriel é um pesquisador lá da Nova Zelândia, acho que está em Sydney hoje, na verdade. E ele me contactou um tempo atrás, eu estou trabalhando com uma questão nutricional, eu vi seu trabalho sobre esse tema, vamos fazer alguma coisa junto? Eu falei, beleza, a gente começou a trocar uma ideia. Daí, um tempo passou, a gente publicou uns 2 artigos antes desse aí, até quando eu estava com a proposta mais ajeitada, a gente conversei com o Rian, falei, vamos chamar o Gabriel fazer parte também, acho que a gente está no processo legal. Ele falou, beleza, vamos. Daí começou, né? Eu queria entender agora, Robson, como é que começou essa união dos 3 pesquisadores? Você, o Ryan e o Gabriel. A união dos 3 começou ano passado, acho que foi 2020. Posso falar que foi 2020 que a gente começou a trabalhar mais de perto, assim. Desde 2020 a gente encontrou, começou a conversar. Sim, a Science, ela não aceita artigo sem ser convidado de revisão. Daí a gente montou uma proposta, enviou para a Science e eu selecionei o nome lá de uns 3 editores, mandei e-mail para eles e falei, a gente tem essa ideia aqui, o que vocês acham? Daí os editores sêniores falaram, não, legal, uma ideia bacana, eu acho que a Science publicaria, então, mas a gente só pode falar isso para a gente ver o trabalho, então convido você a submeter. Daí a gente preparou o artigo mesmo. Daí foi um tempo, depois que saiu esse embrião aí, que era a sementinha dele, até escrever, daí a gente eu passei bem uns 4 meses escrevendo esse trabalho, porque foi no meio da pandemia, eu tenho um filho pequeno, de 2 anos, então eu servi muito na madrugada esse trabalho, né, porque a gente tinha que tentar conciliar com todas as coisas aqui de casa. Aí tive um apoio muito forte da minha esposa, né, Luísa, que também é cientista. Então, acho que ela foi a pessoa que mais leu esse trabalho. A gente se revezava em todos os trabalhos domésticos e ela lia muito meu trabalho. Tanto é que ela está no agradecimento lá. No primeiro agradecimento, a siglazinha é o nome dela. Porque ela acho que foi a pessoa que mais leu o trabalho depois de mim. Assim. Então, sem a Luísa, esse paper também não saía. Assim. A gente é muito parceiro em tudo, né? E não foi diferente nesse trabalho também. Então, é uma peça assim, chave para o trabalho sair. Robson, bom, vamos agora sobre a base, né, do artigo que você publicou, que vocês publicaram na revista Science, que tem agora essa matéria também exclusiva na National Geographic Brasil, que a gente teve a oportunidade de conversar, inclusive essa conversa é um derivado, né, dessa publicação, que eu queria que você nos contasse o que é o conceito da armadilha evolutiva. Explica para a gente, Robson. A armadilha evolutiva, ela acontece quando? Né? Quando a gente tem alguma modificação rápida no ambiente, de origem antrópica. Assim. Então, o homem vai lá e altera alguma coisa. Daí pode ser... Ela começa com uma ideia inicial de alteração de habitat. Né? Tipo, você vai lá, desmata um pedaço e cria uma área de borda de floresta. Daí os bichos têm associação à borda de floresta, acabam optando para aquele lugar. Só que aquele lugar não é tão bom, ele emite os sinais de uma coisa boa, mas quando o bicho vai para ali atraído, ele tem consequências negativas, né? Tanto para a sobrevivência dele ou para o desenvolvimento. E no caso do contexto do plástico, há mais ou menos a mesma ideia. A gente tem lá a história evolutiva de todos os bichos moldando o que eles entendem que é alimento. A gente tem que pensar que o bicho não precisa identificar todas as partes do alimento. É um peixe, como um peixe. O peixe tem que ser azul, tem que ter escama, tem que ter olho, não. O que a evolução faz? Né? Tipo, os sinais mais confiáveis possíveis e não tão custosos, que tem sempre esse balanço de custo, né? Então, quando o plástico vem, e do ponto de vista evolutivo, né, do tempo geológico, ele aparece de repente nos oceanos. Então, se a gente pegar lá de 1950 para cá, você passou para ter milhões de toneladas de plástico entrando diariamente nos oceanos. Não só nos oceanos, né, que a gente começa com esse foco nos oceanos, mas o problema é bem maior. Sim. Quando acontece? Ele modifica o ambiente. Então, ele introduz um monte de pedacinho de coisa que emite um sinal que é parecido com o sinal de um item alimentar.
E como você tem plástico de todos os tamanhos, todas as cores, né? Todas as formas, então você acaba capturando nessa armadilha evolutiva um monte de espécies diferentes. Então o bicho vê aquele pedacinho e pensa, opa, comida. Às vezes pode ser simplesmente assim, é pequeno, é vermelho, coma. Está parado, está dando bobeira, coma. E se você for pensar no passado, o que seria? Na pior das hipóteses, ia ser uma pena, um pedaço de semente, né? Algo sem valor nutricional, mas que não ia ter em grande quantidade no ambiente. O que o plástico faz é o quê? Você adiciona um monte de pedaço de coisa que não tem valor nutricional e em grande quantidade. Daí o animal come e ele comendo, você tem os efeitos negativos, né? Que é uma coisa que a gente está começando a entender melhor ainda quais são os efeitos, né? Perfeito. Então, você tem uma gama de efeitos. É mais ou menos assim. Então, se eu fosse resumir, a gente vem, altera o ambiente, cria um sinal que o bicho é atraído. Ele pode ser tanto igualmente atraído, como atraído mais fortemente que o próprio sinal de comida. Ele vai e come aquele pedaço de plástico, e aí você tem os efeitos deletérios. Bom, então o estudo é baseado no presente, né? Uma constatação presente, até porque existem outros estudos e comparativos do que isso vai alterar na evolução das espécies com o impacto do plástico no organismo, certo? O que a gente está falando é por que animais ingerem plástico, por que está acontecendo isso? Então, o que a gente fez foi mostrar, poluição por plástico, a ingestão de plástico é generalizada. Então, você tem de um inseto na Antártica, elefante, passando por baleias ou plâncton. Então, tá todo mundo comendo. Não importa a sua história evolutiva, nem a sua posição ecológica. Então, se você vê lá a teia trófica, se pegar a teia trófica dos oceanos, você vai ter quase em todos os nós, vai ter algum bicho que já comeu. Então, a primeira parte do trabalho é isso, mostrar, gente, é generalizado o problema. Então, a gente precisa de uma explicação ampla também. E nessa explicação ampla que a gente usou ecologia, evolução e as questões cognitivas e comportamentais para poder entender e apoiou a nossa ideia em cima da teoria da armadilha evolutiva. Como é que vocês fizeram o acúmulo das informações nessa constatação dos insetos até os elefantes, por exemplo? Como é que vocês chegaram nesses números? A gente tentou fazer uma revisão mais profunda possível. Então, a gente usou o Google Acadêmico e digitou lá no Google Acadêmico ingestão por plástico, né, entre aspas, plastic ingestion e debris ingestion. E baixou todos os artigos que tinham. Então, a gente tinha uma base aí de mais de 5 mil artigos, bem mais, na verdade. Começou a organizar eles para ver quais eram realmente sobre plástico e quais artigos caíam dentro do critério para poder ser considerado o ingestão, né? Então, tinha que estar claramente escrito que era plástico no trabalho e você tinha que ter o registro da espécie. Então, foi aí que a gente chegou nesses números todos, né? Caramba! Se você pegar, tem outras revisões também, né? Só que às vezes as pessoas fazem uma revisão mais limitada. Assustadora, isso. E outra coisa, se você fizer essa pesquisa agora, Paulina, o número aumentou. Se você abrir agora e falar, vamos fazer de novo, se eu pegar desse mês aqui, você vai ter umas 4, 5 espécies a mais. Enquanto no próprio processo de redação, quando eu entrava na literatura para consultar algumas coisas, já via, saiu mais 3, 4 espécies que eu sei que não estão no meu trabalho. Então, é aquele negócio, é só questão de procurar. Quanto mais a gente procurar, mais a gente vai achar. Principalmente no ambiente terrestre, né? E de água doce, que está muito pouco explorada quando a gente compara com o ambiente marinho. Então, acho que esse é um ponto importante, assim, quando a gente pensa em poluição por plástico, a gente olha muito para o mar. O mar é o mais estudado. Só que o problema, ele começa no ambiente terrestre. Então, como está lá até no começo do artigo, tem solo agrícola que tem mais partícula de plástico e muito sedimento marinho, né? Então, a gente ainda está começando a explorar esse problema. E eu acho que, inclusive, a comunidade está tomando uma consciência maior desse problema, que é um problema não só marinho, mas sim de água doce terrestre, mais recentemente. Eu estou participando de umas reuniões da UNEP, desses grupos de trabalho. A gente está tentando construir um acordo mundial assim, para poder lidar com o problema do plástico, né? Então, estou participando de algumas dessas reuniões também. E agora, finalmente, está ficando mais... O nome, inclusive, é Marine Debris e Plastic Pollution. Então, na verdade, você tem que pensar, não é mais marinho, né? O problema ele é muito mais amplo. E eu acho que é isso que a gente vai começar a ver cada vez mais. Então, o fato de terem aparecido muito mais espécies marinhas nessa pesquisa e em outras se deve justamente porque tem mais catalogação e mais pesquisa sobre o oceano, certo?
Eu acho que são duas coisas. De fato, o ambiente marinho ele acaba meio que sendo realmente um sumidouro, né? Que o plástico ele cai na terra, corre pelo rio e acumula no mar. Ele também está acumulando na terra, também está acumulando no rio. Somado a isso, a gente tem esse negócio que é mais foco de estudo. Então, quanto mais a gente começar a estudar água doce, quanto mais a gente começar a estudar ambiente terrestre, a gente vai ver que esse problema é muito maior. Tanto é que muitos dos registros de ambiente terrestre não era trabalho voltado para plástico, era trabalho de dieta que o cara tinha lá na tabelinha dele que ele tinha encontrado plástico. Então, você ainda não tem uma energia realmente da ciência assim, focada para entender o problema do plástico no ambiente terrestre. Está começando a ter esse movimento. A água doce está mais na frente, né, do que o terrestre, e o marinho está, sei lá, desde a década de 60 a gente está avisando isso, né, que tem a ciência desde a década de 60 falou, ó, plástico vai ser um problema, isso é legal, você vai ler os papers super antigos, o cara dá um headline que podia sair hoje, em 2020, né, porque é um problema que está há muito tempo sendo estudado. Tem outro aspecto interessante no seu artigo, que é a questão das semelhanças do plástico com o alimento. Eu queria que você explicasse, eu não entendi muito bem no artigo, eu queria que você nos ajudasse aqui a entender como é que seria essa semelhança entre plástico e alimento. Na verdade, o plástico que você tem hoje, ele tem múltiplos usos, né? Então, você vai pensar, você vai encontrar plástico rígido, flexível, em forma de fita, vermelho, verde, branco, azul, de todos os tamanhos e cores e formas, porque ele se fragmenta também, né? Então, isso, inevitavelmente, emite um monte de sinal diferente para os bichos. Então, acaba capturando muitos bichos. A questão é que a gente tem o plástico completamente disseminado na nossa sociedade, então a gente tem ele um uso imenso, e ele está entrando muito no ambiente. Então, pela própria diversidade que a gente tem de usos, você acaba tendo também uma diversidade de sinais que ele pode emitir. E quando ele entra no ambiente, aí o que acontece? Ele pode emitir outros sinais ainda. Porque às vezes você pega, cria um filme de bactéria ali por cima dele que começa a emitir um sinal químico, olfativo, que é semelhante de comida. Então, a gente tem uns estudos mostrando isso também. Então, a gente tem essa interação toda. Então, ele acaba enganando os bichos de várias formas. Ele pode enganar olfativamente, quimicamente, pode enganar quando ele se assemelha pelo tamanho. Por exemplo, um bicho filtrador, ele está lá recolhendo as partículas do ambiente, se está no tamanho que ele vai comer, ele vai botar para dentro, por exemplo. Ele pode se assemelhar em cor, pode se assemelhar em forma. Então, é uma questão que, na verdade, quando a gente usa plástico em tudo, você tem todos os tipos de cores, todos os tipos de tamanho, ele se fragmenta, então você tem, acho que, plástico para todos os gostos aí. É mais nisso, assim, na questão das empresas é que a gente usa plástico na nossa vida para tudo, né? E de uma maneira muito equivocada. Você pensa que mais de 40% do plástico usado fica um ano, menos de um ano, na verdade, em circulação. Sim. Então isso acaba gerando um monte de acúmulo no ambiente, né? Robson, é a primeira vez que você publica na Science? Na Science, sim. A Science é uma coisa que a gente faz poucas vezes, né? Poucas vezes na vida, né? Mas e aí, como é que você está com isso? Das tartarugas até aqui? Assim, tem essa realização, tipo, acadêmica e tal, mas eu fico muito feliz pelo processo, na verdade. Esse processo de trabalhar nesse artigo me fez, tipo, elevar minha qualidade pessoal, assim, de como eu vou redigir, como eu vou pensar. Então, foi um processo de crescimento para mim também, esse processo de redação, né? Porque a nossa ideia está lá, fermentando na cabeça desde 2014, né? Mas para atingir a qualidade de escrita, a qualidade de apresentação dos dados, foi legal. Para mim, pessoalmente, foi um processo muito, muito interessante. Eu estava conversando com o Rian, né, que é meu amigo, um coautor também, e a gente vê como a gente está... As condições que a gente tem de trabalho no Brasil, a gente sabe que não são as melhores, né? Então, você sai lá de um laboratório que na época era testado por pulga, por rato, e meu laboratório aqui, por exemplo, foi interditado agora, porque ele corre risco de cair, né? Porque o prédio não está em condições, e a gente consegue tirar um trabalho desse ainda, né? Essa acho que tem esse outro ponto, assim, que às vezes não transparece, né? Como a gente tem de desafio, né? Tem uma história muito fora do método científico, mas tem muito a ver com o cidadão, Robson, além do pesquisador, que é algo que o plástico traz, que é a questão da ação, do engajamento, traduzir isso para a sociedade, para a gente conseguir, né, mudanças definitivas. Como é que você enxerga agora, que você publicou na Science, como é que você vê essa transição acadêmica para a cidadania, para o engajamento?
Então, Paulina, eu converso muito isso com o Luiz aqui em casa, né? A gente é cientista e a gente traz a ciência para a nossa vida. Assim, a ciência para a gente não é só, você publica um trabalho, você volta para sua casa e fica usando os descartáveis, por exemplo, né? Assim, não dá. Para mim é um processo transformativo, assim mesmo. A gente foi mudando a nossa vida, e plástico é um dos pontos da nossa vida, né? Mas a gente vem transformando, tipo, a nossa dieta, nossos hábitos alimentares, como a gente enxerga as coisas, conforme a gente vai adquirindo mais informação. Então, é muito difícil para mim separar, inclusive, o que é o cientista, o que é o cidadão e quem é a pessoa que sabe da urgência desse problema. Então, isso que eu tento fazer nas minhas aulas aqui, quando eu dou aula para graduação e para pós, eu converso com a galera, gente, quero que vocês entendam o estado do mundo. E plástico é um dos problemas da nossa grande crise ambiental. Isso é outro ponto fundamental assim, que a gente tem que ter na cabeça, que o plástico é um dos problemas que se impedem numa crise ambiental. Então, isso é uma coisa fundamental. A gente tem mudança climática, a gente está no meio de uma crise climática. Né? Então, quando você adiciona, daí você olha para o ambiente repleto de plástico, diminui a resiliência de tudo. Então, a gente não dá mais para enxergar as crises em separado, né? Inclusive, tudo está conectado, você tem um nexo causal aí entre as coisas. Né? Então, a forma como você se alimenta, né? Se é industrializado, se é carne, está tudo muito conectado. Então, isso faz, assim, é uma coisa que acho que me dá uma motivação maior até para produzir os trabalhos. Né? Então, é difícil demais separar assim, o que sou eu como cidadão e eu como cientista, porque as duas coisas são muito quem eu sou. Né? Eu falo muito com meus alunos assim. A biologia é um curso lindo também, porque ela te ajuda, se você permitir, né, transforma o seu modo de enxergar o mundo. E no caso desses, eu tenho me dedicado mais às questões de impactos antrópicos, né, para a gente poder tentar passar esse senso de urgência, né. Então, e plástico é um pedacinho dessa crise ambiental que a gente está vivendo agora, e em escala global, mas é só um pedaço. E seguindo essa linha da pergunta anterior, o que vocês esperam de impacto com essas informações que vocês estão trazendo? Porque eu, por exemplo, fico muito chateada, né? Porque na questão do antropoceno, o que a gente está provocando para as demais espécies é tão injusto, é tão horroroso, que a gente ainda vai sofrer muito por isso que a gente está provocando agora, né? A gente está criando uma era onde a crise climática, onde o impacto do plástico domina. Então, me cai muito nessa questão. O que vocês esperam de resultado ou ação a partir da publicação? Então, o que eu acho que eu gostaria, assim, que eu estou começando a ver nessas reuniões que eu estou participando aí da UNEP, é que a gente continue com esse momento, né? Mantém esse senso de urgência, né? Que eu acho que é uma coisa que é necessária para a gente tomar as atitudes. Então, porque o problema do plástico, você sabe, não é de 2021, não é 2020, não é 2019, é histórico, né? Então, a gente vem assistindo passivamente esse problema crescendo, mesma coisa com a mudança climática. E a gente sabe qual é o problema e sabe qual é a solução. A gente sabe as soluções, né? Achei legal que isso é um trabalho muito interessante na Science 2, na verdade, isso era acho que deve ter uns meses atrás, que mostrando o que a gente precisa fazer. E se você pega as atividades, as atitudes que estão sendo as mais ousadas, se tiver implementado, sei lá, na Califórnia tem uma cidade que está fazendo isso. Se você pegar aquela ali e ampliar para o mundo, não é suficiente. O problema é tão grande, mas é tão grande que a gente tem que agir em toda a escala, né? Desde a produção até o recolhimento, né? E não nos deixar enganar que reciclagem e mutirão de limpeza de praia é a solução. Isso aí é a última parte que a gente vai fazer. A primeira e essencial parte é nessa redução da produção e da chegada desse material no ambiente. A gente tem muito focado historicamente em remediar, né? Então, se você olha para o plástico, quando você vai ler os primeiros trabalhos, né? É muito considerado um problema estético. Um problema estético só, né? Daí o negócio cresce, a gente chega como a gente está hoje. Então, a gente tem que agir nesse começo aqui, né? Na produção, diminuir produção e uso. Se não fizer isso, não tem limpeza de praia, não tem o que faça, entendeu? Não tem solução. E mesmo assim, mesmo que a gente seja muito ousado e faça coisas, por exemplo, vai tentar, vamos supor que esse acordo global saia.
de plástico. Ele saia e todo mundo, os países todos entrem nele e comecem a agir. Mesmo assim, a gente está fazendo esse esforço todo para diminuir a quantidade de plástico que vai entrar no ambiente. Vai continuar entrando literalmente milhões de toneladas. Então, esse é o tamanho do problema, né? Mesmo que a gente parasse hoje, beleza, não entra mais nem um grama de plástico no ambiente. Você já tem um monte acumulado, né? Então, várias dessas consequências a gente não entende bem ainda. E eu acho que, assim, muitos dos potenciais problemas de escala maior podem ainda estar por ser descobertos. A gente não sabe direito como as coisas estão funcionando, né? Os impactos em níveis superiores, assim, tipo nível populacional, e a gente não sabe bem como está funcionando, como é que isso está funcionando. E às vezes é difícil a gente separar impacto, né? Porque é tanto impacto junto, né? Você tem a perda do ambiente costeiro, você tem poluição por um monte de coisa, joga plástico em cima, mudança climática, né? Então, isolar os impactos é muito complicado. Então, eu acho que nesse momento, uma coisa que eu acho que eu vejo importante do plástico, ele pode servir para mobilizar a sociedade também. Porque eu acho que é uma coisa que muita gente enxerga e se identifica, mais do que mudança climática. Mudança climática é um problema, assim, sem precedentes da história humana. Só que eu acho que como as coisas estão muito bem conectadas, talvez a própria divulgação do plástico e as ações em cima dele possam ajudar a gente a mover toda essa máquina para poder mitigar nossa crise ambiental, que é muito maior do que o plástico. Ô, Robson, foi um enorme prazer ter você aqui no Vozes do Planeta. Obrigado por topar participar. Parabéns pela publicação na Science e também agora, né? Obrigado por ter me dado essa oportunidade de publicar na National Geographic Brasil sobre isso. Vozes do Planeta. Muito bem, dando sequência aqui no nosso podcast, nossa série de conversas para falar sobre natureza, sobre as nossas conexões com a natureza. Eu tenho o prazer de receber hoje Hugo Bonemer, ator querido. Tudo bem, Hugo? Prazer te receber aqui hoje. Tudo bem, Paulina. Estou muito feliz de conversar contigo. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Bom, a gente está bem no momento em que trazer a importância da conexão e das relações com a natureza são fundamentais. E você tem feito isso, né, ao longo, aí, nos últimos anos, especialmente mais no último ano e meio, 2 anos, trazendo algumas questões, né, para a sua audiência. Eu queria que você contasse qual que é o seu envolvimento, quando você começou a perceber que poderia também ser uma voz importante em trazer essa temática socioambiental. Começou um processo 10 anos atrás, quando eu estava fazendo um musical aqui no Rio de Janeiro chamado Hair, e fiquei muito amigo de uma pessoa que hoje tem uma importância extrema dentro do movimento de redução de lixo, que é a Fernanda Cortez. Ela estava criando o movimento Menos um Lixo, estava começando a desenvolver aquele copinho retrátil para incentivar as pessoas a não usar os plásticos, e aí, na amizade, ela me ofereceu um copinho e falou, faz o desafio e posta nas suas redes sociais, dá uma força aqui pro movimento e tal. E aí eu contei lá 37 copos descartáveis que eu teria usado se eu não tivesse com aquele copinho, né? No meio dos ensaios do musical, eu ia lá pegar uma água, pegar um café, pegar mais uma água, pegar um suco, pegar mais um café, e ao longo do dia eu teria consumido uma quantidade de plásticos que eu não consumi. E aí vieram perguntas que foram sendo feitas ao longo desses anos. Mas o que fazer? E qual que é a outra opção? E para onde vai esse plástico? E quando é para reciclagem? Tem plásticos diferentes? Então, o plástico virou um tema muito recorrente na minha vida, ao passo que hoje eu estou em desenvolvimento uma impressora 3D gigantesca, aqui de 3 metros de altura, para poder imprimir em plástico reciclado ou imprimir em bioplástico. Eu comecei a desenvolver projetos para tentar criar soluções para isso, né? O que a gente faz, então, né? Para onde vai? Aí o raciocínio é, bom, a gente tem que então tentar transformar esse lixo num objeto de design, fazer com que isso... A gente tem que tentar, de alguma forma, gourmetizar isso para que isso vire uma ponta de lança econômica de alguma forma. Mas não é só isso. A gente tem que também conscientizar as pessoas. Mas não é só isso. A gente também tem que pressionar as empresas. É tudo, é tanta coisa que é preciso ser feita que eu comecei a me envolver nos assuntos diferentes. Quando eu vi, eu estava com a família Sherman no meio do mar pegando microplástico em cima da água, sabe? Nas ilhas lá. E aí, quando eu vi, eu estava lá, jogando todo o meu salário numa impressora 3D. Vamos ver o que vai acontecer.
E quando eu vi, eu estava comemorando meu aniversário, pegando lixo no chão aqui no Rio de Janeiro. Então, são coisas que me dão muito prazer, sabe, Paulina? Eu tenho É o caminho sem volta, né? caminho sem volta, cara. Dá um prazer de sentir que você é parte de um planeta e não um habitante dele, sabe? Mas parte dele, né? Então esse lixo me incomoda como parte de mim, né? Não assim, alguém vai pegar, ou já deve ter alguém. Não. Aí quando eu vi, eu falo assim para você, porque a sua pergunta é quando que eu percebi. Eu não sei quando eu percebi, mas quando eu vi, eu estava em contato lá com a prefeitura da minha cidade, em Maringá, para ajudar eles a desenvolver um projeto onde todo caminhão de lixo é de coleta seletiva, e não só num dia específico, né? Que toda coleta de lixo deveria ser seletiva já, né? Então é o horário que tem do orgânico, é o horário que tem do lixo comum, tem o horário que tem do lixo reciclável. Então não adianta nada a gente ficar também jogando a responsabilidade só no consumidor, só no habitante, só no cidadão, né? Precisa existir a ideia de que, a certeza de que o Estado, né, a prefeitura, os municípios, eles estão realmente dando um destino para isso. A certeza de que as empresas, né, estão realmente procurando alternativas em embalagens. E aí isso foi para tudo. O veganismo entrou na minha vida por conta disso. Essa preocupação com as águas e com os oceanos veio por conta do plástico. Então tudo foi um copinho que a Fê me deu e falou: faz um desafio de uma semana. E aí, respondendo finalmente sua pergunta, eu entendo que existe essa importância quando eu vou lá e posto falando: gente, faz um desafio aí de não usar copo, porque aconteceu comigo assim, entendeu? Virou um caminho sem volta. Que incrível você ter falado isso, porque agora eu vou transformar esta pauta, porque estou produzindo essa série de reportagens agora que começa o Julho Sem Plástico, né? É um movimento global que começou há 3 anos e se dedica a todo mês de julho a trazer justamente a questão de como é possível viver sem plástico. E aí, eu acho muito importante o que você trouxe, né? Que você também traz um pouco dessa reflexão para a sua audiência, que não é um caminho sozinho, não é também só você aprender a fazer boas escolhas, porque nem todo mundo tem essa opção também de ter escolhas, né? Mas também juntar a questão das empresas, juntar o seu papel de cidadão e cidadã, né, Hugo? Tem também um pouco de formação de cidadania quando a partir de uma coisa só, né? Sim, e é importante você falar isso sobre cada um ter a possibilidade de escolher coisas, né? Eu costumo, quando eu vou produzir esse tipo de conteúdo, eu costumo dividir em tenho dinheiro, mas não tenho tempo, mas não tenho dinheiro, e não tenho dinheiro e não tenho tempo. E para cada uma dessas situações eu tento colocar uma solução. Então, quando eu vou falar de compostagem, por exemplo, e dizer que é importante a gente dar um destino correto para os nossos resíduos orgânicos, né? Para quem não sabe, papel ele é biodegradável, ele é compostável, e restos de comida também né? Também são. Então, o que fazer com isso, né? Exatamente. Aí eu falo assim, se você tem dinheiro, mas não tem tempo, tem uma empresa chamada Terraform Kitchen que produz aqui no Brasil, com tecnologia brasileira, uma empresa feita por mulheres, cientistas mulheres, desenvolveram um aparelho que é um redutor de resíduos, que em 8 horas faz o trabalho de uma composteira em 2 meses. É um aparelho um pouco mais caro, então é para quem tem dinheiro, mas não tem tempo. Ele depois, cada ciclo custa 80 centavos na conta de luz, cada vez que você usar, super baratinho, mas ele custa lá na faixa de uns 3 mil reais o aparelho. Mas Hugo, eu não tenho dinheiro para isso. Eu tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro. Bom, existe uma composteira, tem a UME, né, a Morada da Floresta faz composteira que é prêmio de design, uma coisa linda para ficar dentro de casa, e tem outras empresas que fazem composteiras mais baratas. Então você tem aí desde 50 reais até 800 reais de preço de composteira para se encaixar no teu orçamento. Você vai precisar de um tempo, tanto para fazer a manutenção, tirar o chorume, colocar o resíduo ali, vai ter que cuidar da questão de luz, qual é a quantidade de cítrico que vai colocar lá dentro. Então, ele demanda um certo tempo e tem o tempo da biodegradação daquele material, né?
E aí, quando a gente vai falar de não tenho tempo e não tenho dinheiro, é quando vira assim, tá, mas você é capaz de seguir pelo menos as contas que falam sobre esse assunto? Dá engajamento para essas contas. Você já gasta um tempo na rede social, vai lá e segue pelo menos. Ou você já tem um grupo do condomínio aí da sua rua, associação de moradores, ou condomínio de prédio. Joga essa ideia na reunião de moradores que você vai ter que ir, você tem que ir, em vez ou outra é obrigatório. Então vai lá e joga. Gente, vamos fazer uma compostagem aqui no condomínio? E aí, lembrando que a UMI também tem lá, então estou fazendo aqui uma propaganda, mas é porque são as empresas que eu tenho confiado agora, né, para desenvolver parcerias, né? Soluções em compostagem para prédio, etc. E o plástico é a mesma coisa. Plástico, você tem a opção de comprar a granel. É mais barato comprar a granel e levar seu próprio pote do que ir no supermercado comprar. Mas às vezes a pessoa não tem tempo. Às vezes ela precisa pedir mercado até no aplicativo, porque não tem tempo de ir ao supermercado. Ou questões de Covid, como estamos vivendo, né? Muita gente está pedindo o supermercado já direto no aplicativo. Então, como fazer esse a granel sem plástico? Vai depender de cada situação, né? Eu sempre falo, Paulina, que a redução do plástico, ela precisa começar com os descartáveis. Então, nossa, um dia eu postei lá uma coisa É que eu o estava mundo fazendo. real, né? Não adianta. O plástico ele está na nossa vida em tudo que a gente olhar. Então temos que ir numa frente do que é o possível também, né? Exatamente. Eu vou preferir a máscara de pano agora durante a pandemia. Mas se eu vou num lugar com uma aglomeração muito grande de gente, vamos supor que eu vá protestar, fazer o meu protesto aqui, sempre bom lembrar, fora Bolsonaro, eu vou fazer o meu. Vou lá, decido ir para a rua. Não, eu tenho que ir protegido, cara. Eu vou usar uma máscara N95, que é uma máscara feita com um TNT, que é um material que é plástico, né? As pessoas esquecem que TNT é plástico. Chama tecido não tecido. Se encaixa na categoria de tecido por uma questão de tributação. Mas não é tecido, é plástico. E é muito sério, né? As pessoas usam TNT como se fosse. Mas no caso da máscara, a que é recomendada para te dar mais proteção. Então, é dentro do possível. Mas para escolher o possível, tem que ter informação, né? Saber exatamente. Já existe copo descartável feito de amido de milho. Já existe. Aí a legislação brasileira prega uma peça na gente. O nome biodegradável não quer dizer que não tenha plástico feito de petróleo. Olha que cilada. Descobri isso agora, 2 semanas atrás. Você vira um precisa pozinho e tá tudo. É um pozinho de plástico, ou seja, você só está promovendo a aceleração do microplástico. O nome biodegradável significa que se biodegrada, mas na legislação brasileira, esse nome biodegradável se transformou num produto que tem uma parcela de PLA, de algum plástico, de algum bioplástico, mas pode ter até, se eu não me engano, é menos de 10%. Você pode ter uma liga de plástico feito de petróleo, ou seja, ele não é incrível, ele não é biodegradável. Aí você precisa procurar o produto que está escrito compostável, porque o compostável, em teoria e pela legislação, ele é um produto que realmente você pode colocar na composteira e ele não tem nenhum plástico. A gente vai assim, entendeu? Eu quero saber depois com mais descartáveis. Mas você encontrando, ajudando a encontrar soluções, né, como você colocou, né, como essa impressora 3D, e depois eu quero, quando você for lançar, quando entrar em protótipo, em teste, eu quero que você volte aqui no podcast para a gente falar. Adorei saber essa surpresa. Mas eu queria te agradecer muito por esse papo hoje aqui, Hugo. Foi um enorme prazer, foi uma grata surpresa. Fiquei muito feliz de saber que tem tanto projeto aí engatado para restaurar, para regenerar, para a gente se reconectar. Obrigada. Obrigado você pelo espaço, pelo papo, também adorei te conhecer e vou continuar acompanhando suas próximas entrevistas também. Um beijo para todo mundo que está escutando. Beijo. Vozes do Planeta. E fica por aqui mais um episódio do Vozes do Planeta, essa edição 182 a gente preparou especialmente para abrir os nossos especiais do Julho Sem Plástico. A gente volta a se falar na próxima. Vamos ter uma edição especial ainda em julho para falar sobre a Amazônia, uma história bem bacana que surgiu de oportunidade aqui para o Vozes do Planeta. Espero que vocês curtam.
A edição, produção e apresentação do Vozes do Planeta, minha, Paulina Chamorro. Na edição e produção temos o André Cazé e no apoio a Compasso Colab. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.